Essa primeira conferência, ela não trata de um tema muito teológico, muito espiritual, mas não deixa de ser algo muito importante. E eu me convenço disso cada ano que passa de sacerdócio, eu me convenço que é uma questão muito importante, que é a comunicação entre os esposos. Então não é uma questão propriamente teológica, espiritual, mas é sim uma questão muito importante. A gente nunca pode perder de vista aquele princípio da boa filosofia de Santo Tomás, que é: a graça não tolhe a natureza. A graça não tolhe a natureza. Então, não é porque nós temos vida de oração, frequentação dos sacramentos, que isso significa que haverá uma suspensão das leis da natureza. Muito pelo contrário, a natureza continua funcionando com as suas leis próprias. A graça aperfeiçoa a natureza, não suprime a natureza. E, portanto, há algumas questões naturais, algumas questões humanas que precisam ser bem conhecidas, resolvidas, né? Porque a solução não vem propriamente da graça, não é um milagre, né, que vai resolver isso. Então eu me convenço a cada ano que passa que o problema da comunicação é muito importante no matrimônio. O início de toda comunicação bem-sucedida é o desejo de se comunicar. Então, quem quiser comunicar alguma mensagem para o interlocutor, a primeira condição é que ele deve querer isso. Mas para que ele possa querer se comunicar, é preciso que ele tenha uma motivação. Sem a motivação, nós não teremos essa vontade de nos comunicarmos. O problema é que cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós tem as misérias da própria vida, da própria história de vida, da própria família, da própria casa, dos pais, dos irmãos. E em razão de uma série de circunstâncias que remontam à nossa infância, à nossa família, muitas vezes nós perdemos o desejo de nos comunicarmos com as outras pessoas. Não quer dizer que a gente vai viver numa caverna, isolados, não quer dizer que a gente vai viver isolado, mas que a gente vai restringir essa comunicação. E esse é um pouco o caso, por exemplo, de pessoas que sofrem de apego evitativo. O que é apego evitativo? Há uma teoria, a teoria do apego, que é uma teoria bastante divulgada e com bastante evidência científica, que classifica as pessoas a partir do cuidado que tiveram desde a primeira infância, por parte da mãe, sobretudo por parte da mãe, mas pode incluir também outros adultos que cuidaram dessa criança. Então, uma criança que recebeu uma boa educação em casa, ela terá um apego seguro, ou seja, ela se sente segura com a sua mãe e em seguida com o seu pai. Então ela sente segurança, mesmo quando a mãe se afasta ou quando a criança se afasta. Por exemplo, ela está brincando no parquinho, então ela se afasta da mãe, mas ela se sente segura que ela não será abandonada pela mãe. Então esse é o apego seguro. No entanto, existem outras variações quando ocorre algum erro de percurso, quando os adultos cometem algum erro no cuidado dos seus filhos. E aí surge o apego evitativo. Por exemplo, aquela criança que chorou muito na infância, a mãe não vinha cuidar, ela fazia outra coisa. E essa criança, ela foi se acostumando a desistir de esperar cuidado da sua mãe e, por consequência, também, quem sabe, de outros adultos, o pai, não sei. Né? Mas ela desistiu de esperar socorro, amparo do adulto. Pelo menos do adulto principal, que costuma ser a mãe. Então essa criança cresce com um sentimento muito forte de independência. Mas não quer dizer que seja um adulto bem resolvido, independente.
uma pessoa que desde cedo aprendeu a se virar. É simplesmente uma pessoa que desistiu de esperar cuidado e, portanto, tornou-se uma pessoa bastante, digamos assim, pouco sociável, um pouco agressiva às vezes, porque tem medo de ser abandonado de novo. Tem medo de ser abandonado de novo. Ou então pode ser que surja o apego ansioso, uma outra variação. Justamente o medo de ser abandonado faz com que a criança se apegue ainda mais, que ela chore ainda mais, que ela tenha um medo mórbido de perder. Então, em razão dessas feridas que remontam à nossa infância, dessas situações diversas, às vezes de abandono, de negligência, e não necessariamente com uma falta, um pecado por parte dos pais. Não quer dizer que necessariamente eles cometeram um pecado. Muitas vezes era ignorância. E em razão disso, a gente vai acumulando então feridas na nossa história de vida e a gente vai, pouco a pouco, desistindo de querer se comunicar. Há uma desistência de querer falar as coisas, de querer expressar os sentimentos, revelar uma dificuldade pessoal, um problema. E a gente vai, pouco a pouco, desistindo de estabelecer comunicação com aquelas pessoas que são próximas a nós, muitas vezes com aquele pensamento de que quem tem que resolver isso sou eu. Eu não posso contar com a ajuda de ninguém. Ninguém pode me entender, ou ninguém quer me ouvir. Então a gente cresce muitas vezes com falhas de comunicação em razão das nossas feridas, nossa história de vida particular. Então, para a gente se comunicar é necessário querer, mas para querer é necessário uma motivação. E muitos de nós perderam essa motivação desde cedo. Então o objetivo é que a gente redefina essa motivação para a comunicação. Ainda que tenha havido fracassos desde muito cedo, desde a infância, hoje é um dia oportuno para que a gente possa redefinir o interesse de se comunicar. E, em primeiro lugar, se comunicar com o cônjuge, e revelar, por exemplo, aflições pessoais, dificuldades, sentimentos que nos oprimem, revelar coisas que talvez a gente tenha perdido o interesse de comunicar, com aquele medo, aquele receio de que seremos abandonados de novo, ou que não haverá interesse, não haverá resposta da outra parte. Então hoje é um dia importante para que a gente possa redefinir essa motivação pela comunicação dentro do matrimônio. O grande obstáculo para aquelas pessoas que desistem de se comunicar é que elas partem do seguinte princípio, do seguinte argumento. Se eu expressar dificuldades particulares, sentimentos adversos, sei lá, tristeza, medo, ansiedade, se eu revelar isso de modo particular aqui ao cônjuge, enfim, se eu desabafar, eu vou afligir a outra pessoa. Então se parte do princípio de que eu sou um peso para outra pessoa. A minha vida é um peso. Os meus problemas para os outros são um peso. E justamente, já que são um peso, então eu vou guardar tudo para mim. Então eu parto do princípio de que os meus problemas, ou então a minha vida, são um peso. Eu vou afligir a outra pessoa. E por isso eu guardo tudo para mim. Então, pessoas que partem desse argumento, elas se esquecem de algo muito importante. Revelar-se, revelar o seu íntimo, e de modo particular ao cônjuge, não é um peso, mas é um dom, é uma dádiva. A dádiva, quando bem feita, não é um peso. Se essa comunicação não for permeada de acusações, ela é uma dádiva. Se essa autorrevelação não for permeada de acusações, ela é uma dádiva. Eu estou revelando o meu íntimo para outra pessoa. E isso é próprio da amizade. O maior bem que os amigos comunicam é justamente aqueles bens internos. Não é dinheiro, não são interesses humanos, materiais. O maior bem
que os amigos comunicam são bens internos. São bens que não podem ser mensurados, que não podem ser calculados como se fosse dinheiro, como se fosse um bem material. São bens incomensuráveis. Então, revelar-se, quando essa revelação não é permeada de acusações, de chantagens, mas quando é uma exposição sincera de si mesmo, isso não é um peso, mas é uma dádiva, porque isso é próprio dos amigos, revelar o próprio íntimo, comunicar a própria vida interior, isso é próprio dos amigos. Então, quando alguém revela-se, expõe o seu íntimo, na verdade essa pessoa está se doando a outra. Ela está se doando, ela está fazendo a dádiva de si mesma. E é isso que muitas vezes se perde no matrimônio. Essa compreensão de que a abertura de consciência é uma dádiva, não um peso. Isso é próprio dos amigos. E que, em última instância, é uma forma de dar-se a outra pessoa, revelando aquilo que nós temos de mais íntimo e de mais precioso. O fato é que nós todos ficamos reconhecidos. Ficamos reconhecidos quando uma pessoa decide abrir o seu coração a nós. Um amigo, por exemplo, vamos imaginar aqui uma pessoa que esteja enfrentando o problema do alcoolismo e resolve pedir ajuda. Nós ficamos enobrecidos quando um amigo resolve falar algo tão difícil para a gente, pedindo ajuda. Nós ficamos enobrecidos, quer dizer, ele resolveu contar comigo. Ele se apoia em mim. Então, longe de ser um peso, quando a gente se revela a outra pessoa, e de modo particular o cônjuge se revela a outro, isso enobrece. Porque isso cria na outra pessoa um sentimento de responsabilidade. Um sentimento de responsabilidade. Nós não nos revelamos a qualquer pessoa. Então, nós só nos revelamos a alguém em quem nós confiamos, em quem nós reconhecemos as qualidades. Então, isso enobrece a outra pessoa. Ela resolveu contar isso para mim. Algo que talvez nunca tenha contado para ninguém. Então, contra essa objeção, é preciso responder com esse argumento. Revelar-se, comunicar-se, não é um peso, é uma dádiva. Se isso for bem feito, se não for permeado de acusações, se não for permeado de chantagens, por exemplo. Mas se for uma simples revelação de si mesmo, é uma dádiva. E isso enobrece a outra pessoa. Porém, há um outro problema, um outro obstáculo. É que para nós nos revelarmos aos outros, nós precisamos ser honestos conosco. É preciso ser honesto consigo mesmo. É preciso não mentir para si mesmo. Como assim? Mentir para si mesmo. Eu sei que eu não minto para mim mesmo. Eu sei que na minha consciência tal coisa é falsa ou tal coisa é verdadeira. Eu sei que aquilo não é verdade ou que aquilo é verdade. Como que eu posso mentir para mim mesmo? Muito simples. Na verdade, nós mentimos para nós mesmos com muito mais frequência do que imaginamos. Quando que nós mentimos para nós mesmos? Quando nós nos desconectamos, nos afastamos dos nossos próprios sentimentos. Ou seja, eu não reconheço. Eu não aceito. Por exemplo, outro exemplo aleatório, uma pessoa que sofre constantemente com o mal da ira, que é um mal frequente. Essa pessoa pode, eventualmente, dizer para si mesmo, não, mas foi só dessa vez, eu não sou iracundo. Eu aposto que para os meus amigos, para o meu cônjuge, para os meus filhos, que eu sou uma pessoa calma, tranquila, alegre, de bom humor, e eu me convenço disso. Só que para todo mundo, eu sou uma pessoa iracunda, eu sofro com uma ira desordenada, eu sofro com o vício da ira, da iracúndia. Mas eu não aceito isso. Ou eu não aceito, por exemplo, uma vaidade muito grande, um consumismo também, quem sabe muito grande. Eu não aceito que eu tenho problemas para
me controlar em matéria de consumismo. Todo mundo percebe, cônjuge, filhos, pais, irmãos, amigos, mas eu não admito. Ora, eu estou mentindo para mim mesmo quando eu não admito um comportamento disfuncional, quando eu não admito um vício. É assim que nós mentimos para nós mesmos, desconectando-nos de afetos, paixões, sentimentos, atitudes que nós temos, mas que nós não aceitamos. Aliás, o que vale para os vícios da alma, vale para a adicção de substâncias, por exemplo. Aquele alcoólatra que não quer admitir que ele é alcoólatra, ele sempre quer dizer que ele está no controle, quando que todo mundo vê que ele não está no controle. Então, um modo muito eficaz de nós conhecermos que nós mentimos para nós mesmos é perceber certos comportamentos, certas atitudes, como se fosse uma máscara, como se fosse um teatro no qual eu exerço um papel, no qual eu sou um personagem nesse teatro. E, portanto, eu preciso vestir aquela máscara. Como em épocas passadas, os personagens usavam máscaras. Então, eu posso muito bem fazer esse exercício para tentar identificar algum comportamento que não é bom, algum vício, pensando que talvez no teatro da vida eu exerça um certo personagem e que eu vista uma certa máscara. Então eu devo me perguntar a mim mesmo, qual é o meu ato nesse teatro? Ou qual é o papel que eu escolhi nesse teatro? Qual é o meu personagem? Qual é o meu ato? Qual é o meu papel? Ou qual é o meu personagem? No teatro da minha vida, qual é o meu ato ou o meu papel? Com muita facilidade, nós podemos fazer caricaturas dos nossos amigos, por exemplo, dizendo que um deles é muito preguiçoso, ou que o outro é muito atrasado, ou que o outro é muito tagarela e fala muito. E nós facilmente, então, colocamos apelidos, ou fazemos brincadeiras com uma certa frequência no nosso círculo de amigos, a respeito dessas características dos nossos amigos. Mas se eu tivesse que elaborar um título, um nome para mim mesmo, como que eu me definiria? Se eu digo que alguém é tagarela, eu me definiria como tagarela. Se eu digo que alguém é preguiçoso, se eu digo que alguém está sempre atrasado, como que eu me definiria? Então, qual seria o meu papel, o meu ato no teatro da minha vida? E em muitos casos, em muitas famílias, em muitos matrimônios, há sempre alguém que faz o papel de ajudante. Ou seja, é aquela pessoa que põe sobre os próprios ombros o fardo de ter que ajudar todo mundo. Então, ela põe sobre os próprios ombros esse fardo de que cabe a mim resolver os problemas de todo mundo. Dos pais, dos irmãos, do cônjuge, claro, dos filhos, inevitavelmente, mas quem sabe até em outros ambientes, na família, os tios, quem sabe os colegas de trabalho. Ou seja, é uma pessoa que sofre de uma preocupação excessiva com os problemas dos outros e ela se vê na obrigação de resolver os problemas dos outros, especialmente da família. Porque sempre tem alguém na família que conta comigo. Conta comigo, por exemplo, a minha presença, os meus conselhos, minha pessoa, enfim. Mas quem sabe também o meu dinheiro, a minha ajuda material. Então a gente se vê na obrigação, se coloca o fardo de que eu sou responsável em resolver os problemas de todo mundo. E tem pessoas que são realmente assim. O problema é que, em geral, o ajudante não pede ajuda.
ele não pode admitir os seus próprios problemas. Ele não pode admitir que ele está cansado, que ele está exausto. Por quê? Porque ele colocou sobre os próprios ombros o fardo de que ele precisa ajudar os outros e resolver os problemas dos outros. Então, se ele estiver esgotado, incapaz de continuar ajudando os outros, ele não admite. Ele não pode permitir isso, porque senão, o que é que os outros vão dizer de mim? Se dessa vez eu não ajudar, se dessa vez eu não correr até a casa de alguém para socorrer um familiar meu. Então, o que é que os outros vão pensar de mim? Então, em razão desse fardo, desse personagem que foi criado, dessa construção, a gente começa, então, a negar os próprios limites, e, ignorando que a pessoa está exausta, que ela está no seu limite, ela continua ajudando os outros e não pedindo ajuda de ninguém. Ou então, uma variação disso pode ser aquela pessoa que é a possibilitadora. Em qualquer situação, especialmente em casa, a pessoa assume a responsabilidade de todas as situações. E se porventura algo não corria bem, essa pessoa, então, essa possibilitadora, se culpava. Certamente a culpa foi minha. Quer dizer, colocava sobre os seus próprios ombros que, se algo der errado, certamente a culpa foi minha. Se algo deu errado com os filhos, na escola, não sei, em algum ambiente, com certeza a culpa é minha. Então, pessoas que muitas vezes resolvem os problemas dos outros, que são possibilitadores, que são resolvedores de problemas, não apenas ajudadores, pessoas que dão conselhos, pessoas que, enfim, às vezes até consolam os outros, mas que resolvem os problemas dos outros. São pessoas que impedem as outras pessoas de adquirir experiência e de cuidarem da própria vida e de desenvolverem suas próprias capacidades, de desenvolverem seus próprios talentos. Sempre tem alguém que vai lá e faz isso no lugar delas. E se algo dá errado, assume a culpa. Certamente a culpa era minha, fui eu. Mas o problema é que, se uma pessoa está sempre resolvendo os problemas das outras, a tendência é que todas as pessoas em torno vão sempre delegar a essa pessoa que ela resolva. Que ela resolva. Ou seja, quanto mais alguém é eficaz para resolver problemas alheios, mais as pessoas vão se apegar a esse indivíduo que resolve tudo, ao invés de desenvolver suas próprias capacidades. Então a gente não está ensinando nada para ninguém, e os outros estão se apoiando cada vez mais nessa pessoa, que está sobrecarregada. Então essa pessoa que quer manter a sua fama, o seu prestígio, de ser alguém muito responsável, que sempre cuida e resolve problemas alheios, muitas vezes ela não cuida de si mesma, não cuida do seu próprio desenvolvimento pessoal, não sei, eventualmente no trabalho, ou de dar mais atenção aos próprios filhos, quem sabe, ou de ter mais tempo de qualidade com o cônjuge. Não dá. Precisa sempre estar disponível para resolver problemas dos outros, ao invés de deixar essas pessoas aprenderem a resolver os seus próprios problemas. Então ela não tem tempo para si, não tem tempo para o próprio matrimônio, não consegue dar mais tempo também para acompanhar os filhos, quem sabe até mesmo de avançar na própria carreira. Está sempre resolvendo o que é dos outros e não tem tempo para cuidar de si. Então, 2 exemplos. Aquele que é o ajudante, ou então aquele que é o possibilitador, que são exemplos
de personagens, ou seja, de pessoas que mentem para si mesmos, que não admitem que estão no limite, que não admitem o esgotamento mental, físico, que não admitem que estão perdendo um tempo necessário para cuidar dos filhos ou do próprio cônjuge, para ter um tempo de qualidade com o próprio cônjuge, porque estão ocupados demais para fazer a vida dos outros correr bem. Não que, claro, eu não estou aqui defendendo a negligência da família, mas a ordem da caridade. E essa ordem começa em casa. E essa ordem começa em si mesmo, consigo mesmo. A caridade bem ordenada começa com o amor a si mesmo. Então, há inúmeros personagens que nós podemos desempenhar e cada um de nós deve refletir qual é o próprio personagem. Ou seja, de que maneira eu minto para mim mesmo e não admito um comportamento que está me fazendo mal. E eu não admito um comportamento que está me fazendo mal. Um vício, enfim. Algo que está me prejudicando, mas que eu não aceito admitir isso. Então esse é um grande obstáculo para a comunicação, quando nós nos desconectamos, nos desligamos dos nossos afetos, não admitimos um comportamento disfuncional, um vício, uma desordem nos nossos comportamentos, e dizemos que, não, eu não tenho isso. Não, eu não sou assim. Não, certamente foi só dessa vez. Eu não costumo ser assim. E assim nós mentimos para nós mesmos e nos privamos de pedir ajuda. Porque é como no caso da pessoa que tem uma adicção, por exemplo, o alcoólatra. Enquanto ele disser que ele não tem o vício, ele não pede ajuda de ninguém. E assim também no matrimônio, se o cônjuge não admite que ele precisa de ajuda, se ele não revela, se ele não expõe, se ele não se comunica, ele vai guardar para si problemas e dificuldades que muitas vezes ele não vai conseguir resolver sozinho. Ou que os outros estão sofrendo, mas ele não admite que ele contribui para o sofrimento alheio. Então esse é um ponto muito importante, que é admitir quais seriam esses sentimentos, afetos desordenados, que muitas vezes nós escondemos de nós mesmos, dizendo que, não, eu não tenho isso. E assim a gente se priva de pedir ajuda. Porém, agora há um outro obstáculo. Se porventura eu decidir pedir ajuda, se porventura eu decidir me comunicar e revelar algo, e de modo aqui particular ao cônjuge, como deve ser feita essa revelação, essa autorrevelação, essa comunicação? Ora, para que haja uma comunicação eficaz no matrimônio, é muito importante que os cônjuges aprendam a usar o pronome eu, no lugar do pronome você. É muito importante que eles aprendam a usar mais o eu do que o você. Como assim? É muito simples explicar isso. Nós sabemos que para cada situação da nossa vida há inúmeras possibilidades de reação. Isso depende do temperamento de cada um, isso depende da personalidade, do caráter de cada um. Para cada situação da vida, há inúmeras possibilidades de reação. E cada pessoa reage de um modo diferente. Mesmo entre irmãos, e às vezes até mesmo entre irmãos gêmeos, a reação não é a mesma. Diante, por exemplo, de um prato que caiu e quebrou, um prato de porcelana, uma esposa, em um casamento, pode reagir de maneira tranquila. É só adquirir outro. Isso aqui não é tão precioso assim. Faz parte da vida. Uma hora quebra. Uma hora vai quebrar, a gente sabe disso. Cedo ou tarde, uma hora vai quebrar. Então pode reagir com mais serenidade. Em outro matrimônio, pode ser que haja uma outra esposa que, por sua vez, vai ficar zangada, que vai lançar uma série de acusações. Eu cuido tanto, eu zelo tanto, eu tomo tanto cuidado, eu lavo essa louça para quê? Que vai ter uma reação mais exacerbada. Então, em cada matrimônio, haverá uma reação diferente, e para cada situação da vida, haverá reações
diferentes. Então, uma vez que cada ser humano reage à sua maneira, um fica magoado, o outro fica triste, o outro fica tranquilo, o outro fica zangado, o outro se sente culpado. Eu não devia ter dito para você guardar a louça, eu sabia que isso ia acontecer, então a culpa é minha. Não? Então, uma vez que cada ser humano reage de uma maneira diferente, nós devemos admitir que seja qual for a minha reação, ela não é causada pelas pessoas que se encontram aqui, em torno de mim, pelos agentes externos. A minha reação não é causada pelos agentes externos, pelas pessoas em torno de mim, mas sim por algo que se encontra em mim. A minha reação é minha. Não foi a outra pessoa que causou isso. Aconteça o que acontecer, a minha reação é causada por fatores que se encontram em mim, por tendências de temperamento, de história de vida, de personalidade, enfim, tendências que se encontram em mim. A Eleanor Roosevelt tinha escrito na parede do seu escritório: ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior a menos que você lhe dê permissão. Então, mesmo no caso em que uma pessoa é ofendida por outra, é você que decide se dar por ofendido. Porque você pode decidir algo muito cristão e muito nobre, que é perdoar, que é esquecer. Então, mesmo que alguém esteja nos ofendendo, nós podemos ter uma reação muito cristã e muito nobre, que é a de perdoar, que é de sentir compaixão da pessoa, da miséria da outra pessoa. Então, como diz a Eleanor Roosevelt, ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior, a menos que você lhe dê permissão. Então, ninguém pode me fazer me sentir triste, magoado, zangado, decepcionado. Ninguém modula as minhas reações. Alguma coisa dentro de mim é que modula as minhas reações. Sou eu o responsável pelas minhas reações emocionais e de comportamento. Outras pessoas teriam reagido de outra maneira. Em outros casamentos, isso não teria dado briga. Eles teriam rido juntos e levado numa boa. Então não é o outro que está me agredindo, que está me ofendendo, que está me acusando. Sou eu que me acuso, sou eu que produzo essa determinada reação. Então, mesmo no caso de alguém que esteja ofendendo, é a pessoa que se dá por ofendida. Ela podia ter uma outra atitude própria dos santos, que é o perdão, que é o exercício da compaixão. E o contrário do reconhecimento das próprias reações, os próprios afetos, enfim, o contrário do reconhecimento das próprias reações é a acusação. Ou, mais propriamente, a projeção, que é um mecanismo de defesa. Então, ao invés da pessoa reconhecer que ela tem uma certa tendência, pelo contrário, não reconhece em si essa tendência, mas acusa. Foi você que me fez me sentir assim, foi você o culpado por eu me sentir assim. Então eu projeto na outra pessoa a responsabilidade sobre os meus sentimentos. Eu projeto no outro. Então a acusação é uma projeção. Eu projeto no outro a causa, a culpa de sentimentos que são meus, mas que eu não conheço. E que eu não assumo a responsabilidade pessoal sobre essas reações, sobre esses sentimentos. Eu atribuo a outra pessoa. Então eu não me conheço, porque eu atribuo a outra pessoa. Nesse caso,
Quando o cônjuge se preocupa mais em acusar ou projetar, a comunicação se torna um jogo. E num jogo ninguém quer perder. Ninguém quer perder no jogo. Ninguém entra no jogo para perder. Então, no jogo, nesse caso específico da comunicação, o trabalho dos cônjuges é de dizer: a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua. Então ninguém quer perder. Nesse caso, a comunicação se torna um jogo em que eles começam a escalar o nível de acusação para não se sentir o culpado, mas para que o outro se sinta o culpado, e terrivelmente culpado. E aí a gente começa a fazer o quê? A buscar no passado coisas que magoaram, feridas que não cicatrizaram bem, e que a gente traz tudo à tona, mostrando que no fundo a gente não esqueceu e que continua não perdoando. Ah, mas teve aquela vez que você fez isso. Ah, mas teve aquela vez que você fez aquilo. Então, quando os cônjuges, ao invés de reconhecerem essa reação é minha, outra pessoa teria reagido de outra maneira, mas pelo contrário, não se reconhece, não se conhece, mas acusa, ninguém quer perder. A comunicação entre os cônjuges se torna um jogo. Ninguém quer perder e só vai escalonando. Como numa guerra, só vai escalonando. E se começa a trazer coisas do passado e a discussão se torna algo cada vez pior. Então não é comunicação, é uma guerra. O cônjuge não assume a responsabilidade sobre os seus próprios afetos, sobre os seus próprios comportamentos, ele acusa, e nesse jogo de acusação, ninguém quer sair perdendo. No entanto, a minha maneira de reagir é resultado da minha vida pessoal, da minha história de vida. As minhas reações, elas são resultado de uma série de fatores, de circunstâncias que remontam à minha infância. Geralmente, quando um homem me diz: eu preciso de ajuda, porque eu sou muito agressivo, eu facilmente me irrito, ergo a voz, brigo, grito em casa, com a esposa, com os filhos. A primeira pergunta que eu faço é: como era seu pai? E geralmente a pessoa responde: meu pai era exatamente igual. Claro, porque esse foi o único comportamento que você aprendeu da infância até a adolescência e até a vida adulta. Ou seja, você viu durante mais de uma década um indivíduo resolver problemas à base do grito, da ofensa, da acusação. E você não aprendeu a resolver problemas de outra maneira. E você associou de que para resolver certos problemas será necessário gritar, será necessário ofender, será necessário ser agressivo. Quer dizer, a pessoa até espera que no seu matrimônio ela não tenha que fazer isso, mas ela não aprendeu a fazer diferente. Ela só assistiu uma forma de comportamento. Para ela mudar de comportamento, ela precisaria ter percebido isso desde cedo e desenvolvido um combate espiritual de meditação, de oração, de trabalho, de combate das virtudes, para desenvolver um bom hábito, desenvolver, por exemplo, a virtude da mansidão. Mas hoje em dia, quantas pessoas têm uma vida de oração digna de mudar comportamentos que a gente aprendeu desde cedo? São poucas pessoas que se dão ao luxo de se confessar, rezar, fazer meditação, leitura espiritual, comungar. São poucas pessoas que se dão ao luxo de fazer isso, mesmo entre bons católicos. Então, essa pessoa vai agir conforme o seu impulso. Santo Tomás ensina isso. Em situações de improviso, a gente reage conforme os nossos hábitos, conforme aquilo que está mais enraizado em nós. Em situações de improviso, a gente age conforme o hábito. Se eu tivesse tempo para organizar o meu comportamento, eu teria dito outras palavras, eu teria usado um outro tom de voz, mas eu precisaria de tempo para eu organizar as palavras, o tom de voz, o comportamento. Agora, de impreviso,
imprevisto, de improviso. A gente reage conforme aquilo que está mais enraizado, que é o hábito. E aí vem aquelas palavras que eu gostaria de não ter dito aquele dia, ou aquele comportamento, ou aquele tom de voz. Então, para vencer um hábito enraizado, que nos momentos mais críticos a gente acaba agindo sob o impulso desses hábitos, para isso a gente precisaria de um hábito de vida de oração, de combate espiritual, para reformar a nossa vida moral. E não é todo mundo que está disposto a isso. Mesmo entre bons católicos. Não é todo mundo que está disposto justamente a esse combate espiritual. Então, quem cresceu vendo certos comportamentos, é certo que vai reproduzi-los. Porque é a única forma de reagir diante de certos problemas que essa pessoa viu. Então, a gente acaba se tornando aquilo que a gente mais odeia. Essa é a triste verdade. Não é uma lei absoluta. Não é uma lei absoluta, mas é uma constante que se revela em muitos casos. É algo que acontece em muitos casos, enfim, que a gente acaba se tornando aquilo que a gente mais odeia. A gente pode ter odiado o modo como o pai se comportava em casa, mas muitas vezes, quando esse sujeito se casar, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, porque ele só aprendeu isso, ele só viu isso. Então é preciso que a gente adquira consciência dos nossos próprios sentimentos, afetos e comportamentos. Se eu reajo assim, isso vem de mim mesmo. Não é o outro que está causando isso em mim. E, portanto, eu não tenho o direito de acusar. Então, enquanto eu estiver nesse jogo de acusação, eu não amadureço. Primeiro, porque eu não conheço quem eu sou. Eu estou sempre acusando que é o outro culpado. Então, eu não reconheço os meus afetos. Em segundo lugar, eu também não procuro me corrigir. Porque quem não admite que tem um problema, também não está interessado em corrigir-se. Então, quem está sempre no jogo da acusação, não amadurece. Permanece sempre nesse jogo infantil de acusar e de não reconhecer a própria responsabilidade e tampouco de se interessar pela própria mudança, pela própria conversão. Então, é por isso que, no matrimônio, os cônjuges deveriam usar menos o pronome você e mais o pronome eu. Não é que você me deixou com raiva. Não é que você me deixou com raiva. Eu devo reformular de uma outra maneira. Quando você me contou aquilo, quando você quebrou aquele prato, eu fiquei com raiva. Então não é que foi a pessoa que me causou a raiva, mas aquela circunstância foi uma ocasião, não a causa, mas a ocasião para eu me sentir assim. Então não é que a outra pessoa causou a raiva em mim. Eu fiquei com raiva. Aquela foi apenas uma ocasião. Foi apenas um gatilho, né? Como se diria hoje em dia. Ao invés de dizer você me deixou com raiva, eu deveria dizer eu fiquei com raiva quando aquilo aconteceu. Aquilo foi apenas um gatilho para que um sentimento que é meu aflorasse. Então, quando eu reconheço, isso implica muito mais humildade. A culpa é minha, quer dizer, fui eu que fiquei com raiva, não foi você que me causou essa raiva. E, consequentemente, os cônjuges não caem num jogo de manipulação. Quer dizer, eu quero que a outra pessoa se sinta mal, porque eu não consigo controlar os meus afetos, porque eu tenho um trabalho de conversão ainda, que vai durar a vida toda, é claro. Mas ao invés de reconhecer que eu preciso me converter, eu preciso, com o auxílio da graça, corrigir esse hábito, não. Eu lanço na outra pessoa a acusação para que ela se sinta culpada, para que ela se sinta triste. Então é uma forma de manipulação. Porque no fundo eu quero ficar satisfeito
de que a outra pessoa se sente mal. Então é uma forma de manipulação. É preciso tomar cuidado com isso. Quando nós procuramos acusar, isso é uma forma sutil de manipulação. Para que a outra pessoa se sinta mal e para que eu seja considerado como uma simples vítima, sem responsabilidade pessoal. Então devemos tomar muito cuidado com a transferência de culpa, com a projeção. Então devemos sempre pensar nisso. Outras pessoas, no meu lugar, teriam reagido de uma outra maneira. Então, se eu fiquei com raiva e eu não sei porquê, o meu trabalho consiste em procurar conhecer porquê. Procurar descobrir quais são as raízes, as causas desses afetos que eu não consigo controlar muitas vezes, mas que são meus, não são dos outros. Então, essa reação foi resultado de algo dentro de mim, que pode ser que eu não conheça, mas nem por isso me cabe acusar ou transferir a responsabilidade. Então é assim que nós somos autênticos conosco, reconhecendo os próprios afetos, ao invés de acusar, projetar nossos afetos negativos no próximo. Agora, um outro ponto muito importante na comunicação é que os cônjuges não apenas entram com muita frequência nesse jogo de acusação, mas eles só entram nesse jogo de acusação, enfim, na maioria das vezes, ou pelo menos muitas vezes, porque, de alguma maneira, eles julgam que entenderam toda a questão, que eles entenderam tudo, que eu sei o que é a verdade, que eu entendi toda a verdade. Nós sabemos que quando alguém quer conhecer uma história, especialmente quando existe um litígio, para que a gente seja justo, a gente precisa ouvir os dois lados. O juiz, ele precisa ouvir as duas partes, a acusação e a defesa. Agora, no matrimônio não tem um agente externo que vai fazer essa mediação. Eles terão que se resolver entre eles. E não podem nem contar com os filhos, porque as crianças não vão resolver isso. Elas têm que ficar fora desse conflito, dessa discussão, dessa discórdia. Então, eles não têm um juiz externo que vai ouvir ambas as partes. Eles precisam se entender entre eles. Agora, é impossível que eles se entendam se uma das partes se julga portadora de toda a verdade. Ou seja, a minha narrativa é absoluta. Eu entendi tudo. Eu sei tudo o que aconteceu. E assim essa pessoa perde uma excelente oportunidade de perguntar o que aconteceu. Conta para mim o que aconteceu. Ela perde uma excelente oportunidade de perguntar. De dar a outra pessoa a oportunidade de explicar, antes de entrar num jogo também de juízo temerário ou de suspeita temerária. Então, perguntar antes de presumir. Partindo do princípio de que eu não posso ter entendido tudo, compreendido tudo, eu não posso ter visto tudo. E a minha maneira de reagir diante de certas situações, ela é minha. Até porque, nós veremos isso daqui a pouco, mas a ira, ela distorce a realidade. Quando a gente está sob o efeito da ira, facilmente a gente distorce o modo como a gente interpreta os eventos. Então é muito problemático quando o cônjuge
diante de um conflito, ao invés de perguntar, ele entra imediatamente num jogo de presumir que ele já entendeu tudo, que ele está certo, que o outro lado está errado. Que não pode existir a possibilidade de o outro lado estar certo. Então, uma regra de ouro para os cônjuges é partir do seguinte princípio. O que eu estou falando, ou o que eu estou pensando, é a minha verdade. Não é a verdade absoluta. Sempre há algum elemento que me escapa. Sempre há algum detalhe, alguma peça do quebra-cabeça da história da nossa vida que me escapa. Então essa é a minha verdade. Não é toda a verdade. Só Deus vê toda a verdade. Nós vemos uma parcela das coisas. Tem muitas coisas que nos escapam. Então os cônjuges têm que partir desse princípio. O que eu estou pensando é a minha hipótese, é a minha teoria, é o meu modo de ver as coisas, é o modo como eu entendi, mas eu só terei uma garantia maior se eu me der ao luxo de perguntar antes de acusar. Se eu me der ao luxo de perguntar o que é que aconteceu na minha ausência, o que é que aconteceu aqui, que está tudo sujo, por que tem esses pratos que caíram no chão, por que tem, não sei, por que as crianças não jantaram. Outro exemplo. Então, ao invés de eu entrar imediatamente no jogo de acusação, eu deveria me dar ao luxo, fazer esse ato de caridade, de perguntar antes de acusar. O modo como eu interpreto o que aconteceu é a minha versão dos fatos. E eu só posso saber se eu estou certo ou errado se eu me der ao luxo de dar à outra parte o privilégio de contar para mim o que aconteceu, o que eu não vi, o que eu não soube, o que escapou dos meus olhos, dos meus ouvidos. Então, muitas discussões acontecem simplesmente porque cada um quer partir da sua própria verdade como se fosse toda a verdade. E depois que percebem que não era nada daquilo que eu estava imaginando, e vem aquele sentimento de frustração, a gente está brigando por bobagem, aí vem o orgulho ferido de não querer admitir que está errado. E aí, para eu não dar o braço a torcer, o que eu faço? Eu preciso incluir alguma coisa só para dizer que eu estou com a razão. Ah, mas dessa vez não foi, mas teve aquela vez que você fez isso. Ou seja, eu retomo algo do passado para justificar por que eu tenho o direito de estar sempre desconfiando. Ora, na educação das crianças, isso é fatal. Faz mal para as crianças, mas também faz mal para os adultos. Por quê? Se um adulto, a cada vez que uma criança faz algo de bom, ao invés de ele elogiar, ele diz que finalmente você fez certo porque você sempre faz errado, a criança vai internalizar que ela não é capaz de se corrigir. Porque o adulto disse que quando ela faz algo de bom é uma exceção. Porque o habitual é que ela sempre faz errado. Então, quando um adulto, diante de algo bom que a criança fez, não elogia esse bem, mas ele vai buscar no passado algo errado da criança, e isso vai humilhá-la, essa criança vai desistir de se corrigir. Porque nem quando ela faz algo bom, ela recebe uma recompensa dos pais. Ela recebe uma acusação. Ah, mas hoje você limpou, mas você nunca limpa. Então a criança vai internalizar o quê? Esse juízo que os pais estão fazendo da criança. Agora, se isso faz mal para as crianças, também faz mal para os adultos. Quando no matrimônio não se esquece o passado, mas sempre ele vem à tona. Ah, não, dessa vez você não tem culpa, mas daquela vez, quer dizer, age sempre como se não tivesse perdoado. Então isso não é nada cristão. Se até no sacramento da confissão nós não somos acusados do passado, por que um cônjuge vai se dar ao luxo de sempre evocar o passado? Então isso não é nada cristão. Então é muito importante que os cônjuges aprendam essa regra de ouro. Se tem algo que escapa da minha compreensão, eu não vou acusar. Primeiro eu vou ouvir. Você pode explicar para mim por que as crianças não jantaram até agora? Por que eles não tomaram banho? O que aconteceu? Você sabe que tem horário?
E aí a pessoa vai, o marido, a mulher, enfim, vai explicar. Mas se eles entram num esquema de acusação, como se tivesse entendido tudo, e que ele não fez por negligência, e que ele não fez por incompetência, é muito difícil, né, que eles consigam ver num estado de espírito de concórdia, de caridade. Porque estão sempre se acusando. Então, a partir desse princípio, a minha verdade é apenas a minha verdade. É a minha versão dos fatos. É apenas como eu, na minha miserável compreensão, eu vi. Se eu tivesse, talvez, uma vida espiritual muito mais robusta, eu teria tido um olhar de mais compaixão, eu não teria tido um olhar de tanta desconfiança, eu não teria visto as coisas de modo tão severo. Porque também tem um outro ponto que se aplica à educação das crianças. Por exemplo, uma criança tem vários comportamentos errados. Aí ela consegue consertar um dia, ela consegue consertar um comportamento. E ao invés dos pais elogiarem aquilo que a criança fez de bom, eles vão dizer: ah, mas você não fez isso, e não fez aquilo, e não fez aquilo. Ou seja, isso diminui a criança. Porque no dia que ela tentou fazer algo de bom, ela só foi acusada do que ela ainda não aprendeu a fazer de bem. Mas ela já foi acusada daquilo que ela não fez de bem, e o que ela fez de bom foi esquecido, foi pulverizado pelos pais, que nem olharam para o mínimo bem que hoje ela conseguiu corrigir. E no matrimônio pode acontecer a mesma coisa. Pode ser que haja um cônjuge que tenha dificuldades para certas atividades. E no dia que ele conseguiu melhorar um ponto, o outro cônjuge diz: mas você continua fazendo isso e aquilo, ou seja, olhando apenas o que ele tem de negativo e não olhando para o que ele fez de bom, para o seu esforço de progresso. Então, um olhar de acusação que não parte da caridade. Então, pessoas que acusam têm essa tendência sempre a pontificar, a se julgarem como se fossem autoridades. Pessoas que se julgam donas da verdade têm essa tendência a serem juízes dentro do matrimônio. Então, essa arrogância, esse orgulho, é um convite à contradição constante, é um convite à discórdia constante e não à comunicação. Os esposos não estão comunicando nada. Eles não estão comunicando nada interno, estão apenas num regime de acusação. Acusação porque você me fez me sentir triste, você me fez me sentir com raiva, ou acusação simplesmente porque eu sou o dono da verdade e eu tenho certeza que nesse caso você fez tudo errado, a culpa é sua, etc. Então me julgo dono da verdade. Como se o triunfo pessoal fosse mais importante que a caridade entre os cônjuges. Eu preciso provar que eu sempre tenho razão, mais do que procurar uma maior união, uma maior caridade entre os cônjuges. Então nós vimos que, ao invés dos cônjuges viverem o matrimônio deles nesse esquema, nesse regime de acusações, em que não há comunicação, mas há apenas um ruído no lugar da comunicação, uma guerra, um jogo de acusações, uma contradição, o que eles deveriam comunicar é o seu próprio íntimo, os seus próprios sentimentos. Eu me senti com raiva naquele dia, mas não para acusar, mas para revelar que é assim que eu me sinto, essa é a minha tendência, é assim que eu sou desde muitos anos, que eu me tornei, né? Em razão da minha história de vida, do meu temperamento. Então, o que deveria existir no matrimônio é uma comunicação, não um jogo de acusação. Revelar ao cônjuge o próprio eu.
E como eu disse, em muitos matrimônios, para não dizer em todos, né, nós estamos sempre desempenhando um papel. Aliás, na nossa vida, não só dentro do matrimônio, mas fora do matrimônio, nós estamos sempre desempenhando um papel. O nosso personagem no teatro da nossa vida. E muitas vezes o personagem que eu estou desempenhando, ele é moldado pela vaidade, pelo orgulho, ou seja, não admitir fraqueza, nunca. Não admitir culpa, nunca. Então é claro que é muito difícil haver comunicação se os cônjuges estão sempre se acusando, quando que na verdade o que eles deveriam fazer é reconhecer as suas próprias fraquezas. Não para acusar, você me deixou com raiva, mas eu tenho esse problema, eu tenho esse vício, eu tenho essa tendência. Então, reconhecer as próprias fraquezas. Quando nós entramos no modo de defesa, a gente não comunica nada. Então, é inevitável que, para que um matrimônio vá bem, os cônjuges precisam trabalhar a virtude da humildade, reconhecer as próprias fraquezas. Como diz o nosso autor, pessoas saudáveis e em crescimento são também boas comunicadoras, porque estão prontas a partilhar franca e honestamente. Então, justamente essa saúde mental, que é também a nossa saúde espiritual, ela nos inclina à honestidade, à franqueza, à simplicidade de coração. Eu não preciso esconder que eu tenho essa tendência, ainda mais para o cônjuge, ainda mais com a pessoa que mais conhece a minha vida. Quer dizer, às vezes nós estamos escondendo do outro um defeito que todo mundo vê, mas eu apenas nunca tive a coragem de dizer eu tenho tal defeito. Todo mundo vê, todo mundo sabe, a mãe sabia, o pai, agora a esposa ou o esposo, até mesmo os filhos já começam a perceber, mas a pessoa nunca diz, nunca aceita que ela tem aquele vício, aquele defeito, aquela desordem. Então é impossível que haja um matrimônio caridoso se não existe essa humildade de reconhecer as próprias fraquezas. Então, novamente, é o contrário desse esquema da acusação. Então é muito saudável, é muito salutar reconhecer a própria fraqueza. Reconhecer as próprias limitações, os próprios fracassos. Porque sustentar um personagem ao longo de uma vida dá muito trabalho. Nunca admitir a culpa, sempre acusar o outro, isso dá muito trabalho. Afasta as pessoas, frustra as pessoas, cansa as pessoas, apenas para que eu possa dizer que a culpa não foi minha e que eu não tenho tal defeito. Quando uma pessoa revela as suas limitações, que ela estabelece esse cessar-fogo, ela dá margem para que a outra pessoa também revele. Então, nada fomenta mais confiança no matrimônio do que quando um cônjuge assume a culpa, revela a própria fraqueza. Porque isso estimula o outro a fazer igual. Não, de fato, eu naquele dia também fiz isso, fiz aquilo. Ou seja, cada um assume a sua parcela de culpa. Ninguém se acusa. Os dois se comunicam. E depois eles procuram resolver os problemas juntos. Então, o que mais estimula a honestidade mútua é quando uma das partes assume fraquezas, limites, fracassos, defeitos. E isso estimula a outra parte a agir com a mesma honestidade. E assim se evita esse esquema de acusações.
Agora, é claro que tudo isso que eu estou tratando exige uma condição muito importante no matrimônio. Ou seja, é impossível aplicar tudo isso sem uma condição, que é o tempo de qualidade no matrimônio. Os esposos podem viver juntos, mas isso não quer dizer que eles têm necessariamente um tempo de comunicação, um tempo de conversa. Primeiro, porque quando o dia começa, tem muita coisa para fazer, especialmente para quem já tem filho. Depois, quando o dia termina, eles já estão cansados. Muitas vezes o que eles querem é um certo isolamento. E hoje em dia, com o celular, é muito fácil que cada um viva isolado no seu mundo. E muitas vezes, quando eles conversam, é para resolver problemas, contas a pagar, questões diversas da família, dos filhos, etc. Então, eles conversam muitas vezes para resolver problemas. Mas uma conversa que seja uma abertura de consciência, que seja um momento de qualidade para escutar outra pessoa, para lhe dar atenção, isso nem sempre é claro para os cônjuges. Um tempo de qualidade em que eles não vão resolver problemas, eles não vão falar sobre gastos, sobre pagamento, sobre filhos, sobre escola, sobre saúde, mas eles vão falar sobre eles mesmos. Eles vão se comunicar, eles vão conversar. E o assunto será eles mesmos. O relacionamento, o matrimônio deles. Esse tempo de qualidade não é tão claro assim. Justamente porque, como moram juntos, talvez eles não tenham percebido que eles não têm esse tempo. Eles podem estar juntos boa parte do dia, mas não quer dizer que eles estão em comunicação. Então, para que um cônjuge possa ouvir o outro, e para que um cônjuge possa falar ao outro, é necessário um tempo de qualidade de comunicação. Não é um tempo qualquer, mas é um tempo de qualidade, é um tempo que eles consigam conversar. Não é um tempo entre atividades, que vai ser algo curto, breve, informal, mas é um tempo que eles vão reservar na semana para eles conversarem. Então, esse é um segredo muito importante para o matrimônio bem-sucedido. Investir em qualidade de tempo de escuta. Um tempo só para eles conversarem sobre eles. Para falar sobre questões deles. Não sobre filhos, não sobre contas, não sobre trabalho, não sobre a sogra ou sobre o sogro. Não sobre o irmão dela ou o irmão dele. Não sobre aquele parente, aquele tio, primo, irmão, que eventualmente tem um problema muito sério. De saúde, não sei. Mas para falar deles mesmos. E justamente depois que o namoro se conclui o matrimônio, eles perderam essa capacidade de conversar, muitas vezes. E com o passar dos anos, isso desapareceu. E é isso que causa muitos problemas. Porque quando acaba esse tempo de escuta, esse tempo de qualidade, de comunicação, qual é a objeção que surge? Não vou falar nada porque isso seria um fardo para outra pessoa. O cônjuge está sempre ocupado, ele está sempre envolvido em muitas atividades, ele tem os amigos dele, ela tem as amigas dela, tem as atividades dela, então eu não vou atrapalhar a agenda. Eu não vou atrapalhar a agenda nas atividades externas para falar de mim, dos meus problemas, da minha vida, dos meus sentimentos. Então, se metem em inúmeras atividades que os põem para fora de casa, ou às vezes para cuidar dos filhos, mas em excesso, de maneira que eles se esquecem de cuidar de si mesmos. Não há esse tempo de qualidade. E assim, eles vão se fechando, considerando que falar, comunicar-se seria um fardo. Só que tem um problema. Se um casal passa anos e anos sem um tempo de qualidade para conversar, vai acumulando tensão. E aí, eles vão encontrar um tempo para conversar sim, que se chama discussão. Que é quando eles acumularam tensão de problemas que não foram resolvidos em tempo oportuno, e quando isso explode, aí eles vão conversar.
mas será no pior cenário possível, que é um cenário de acusação. Então, o tempo que não foi dado, o tempo de qualidade, numa frequência boa, pelo menos uma vez por semana, em algum momento isso vai gerar uma crise, uma discussão. E aí eles vão encontrar tempo, o tempo que eles não investiram, eles terão que investir no futuro, mas num momento muito inadequado. Então, todos nós, na nossa vida, temos que enfrentar situações adversas. Situações difíceis em família, no trabalho. Mas quando isso se acumula, que essa tensão se acumula, ela recebe um nome que é justamente o estresse. É um acúmulo de tensão. Então é normal que a gente sofra pressão ao longo da vida, porque é justamente o que nos move a reagir. Nós precisamos, por exemplo, de certos hormônios, como o cortisol, que vão nos dar determinação para enfrentar dificuldades, enfrentar perigos. A gente precisa de hormônios como a adrenalina, cortisol, enfim, cada um deles com a sua função, para que nos ajude a reagir em situações adversas. O problema é quando existe um excesso. Então o problema não é viver sob pressão. Todo mundo vive sob pressão. Mas a gente precisa de uma pressão que seja saudável. O alarme que toca e que indica que o dia começou é uma pressão saudável. A gente precisa levantar. Porém, o acúmulo de tensão é que não é bom. O acúmulo de tensão que não é bom. Porque num quadro de acúmulo de tensão, nós ficamos sensíveis às menores contrariedades. Nós ficamos em um estado de alerta, como se o mundo fosse algo agressivo. Como se as pessoas, trabalho, a família, a escola, tudo fosse algo agressivo. Como se tudo fosse um agressor. E nesse quadro, nós começamos a enxergar a vida de modo distorcido. Então, o indivíduo que está sob acúmulo de estresse, ele começa a enxergar a vida de modo distorcido. E começa a ver apenas o lado negativo das pessoas, do cônjuge, dos filhos. Não quero mais ter filhos, não aguento mais ter filhos. Por que é que eu resolvi ter filhos? Por que é que eu resolvi me casar com essa pessoa? Então, o problema do acúmulo de estresse, o problema do acúmulo de tensão, é que o efeito dele é uma distorção no modo como nós vemos a realidade. Porque nós ficamos hipersensíveis às pequenas contrariedades, pequenas adversidades do dia e da vida. Então ficamos mais em alerta, como se estivéssemos na iminência de uma agressão, como se o mundo fosse um agressor, como se as pessoas fossem agressores. Então isso produz uma distorção no modo como vemos o mundo, como se tudo fosse uma agressão. O sucesso dos outros é uma agressão a mim. O sucesso às vezes, do cônjuge é uma agressão ao outro. O trabalho, o trânsito, os filhos, uma criança que cai, que chora, tudo se torna uma agressão para alguém que está com tensão acumulada. E assim como o embriagado, quando ele está sob o efeito do álcool e ele fala coisas sem nexo, a gente diz, não é ele, é porque ele está bêbado, então ele está fora de si. Assim também, uma pessoa com um acúmulo de tensão, ela não fala o que está no seu íntimo. Ela apenas acusa, se lamenta. Então não é ela, é apenas uma pessoa estressada falando coisas que depois ela vai se arrepender.
E é justamente no momento do acúmulo de tensão, do acúmulo de estresse, que os cônjuges entram nesse esquema dos arrependimentos. Por que que eu fui me casar com tal pessoa? Por que que eu fui ter filhos? Então, esse esquema de arrependimentos, ele só existe porque a pessoa está vendo o mundo, a realidade, de modo distorcido, enviesado, por causa do acúmulo de estresse, em que ela vê a vida de modo na defensiva, como se tudo fosse uma agressão. Porque acumulou estresse. Então, fica em alerta, né, como se estivesse sempre diante de um predador. E nessa fase vem o momento das acusações. E geralmente discussões que terminam mal, porque terminam com essas confissões infelizes de arrependimentos. Não devia ter me casado com você, não devia ter tido filhos com você, por que é que eu tive esses filhos? Não é que a pessoa se arrependeu, ela não se arrependeu. Porque no momento que ela estava no auge da sua razão, da sua racionalidade, e sob o auxílio da graça, da luz da graça, tendo rezado, se confessado, comungado e dito o sim diante de Deus no altar, não havia arrependimento nenhum. Havia pleno consentimento. E é nessas horas que a gente vê que, se eles têm uma boa condição financeira, uma má condição financeira, uma viagem internacional não impede isso. Um carro muito bom, uma casa muito boa, muito conforto não impede nada disso. Se existe falta de paz interior, se existe falta de concórdia no lar, nada disso vai compensar. E a pessoa vai se arrepender do mesmo jeito, mesmo no melhor cenário material possível. Então, por isso que é muito importante que os cônjuges tenham um tempo de qualidade para eles conversarem sobre eles mesmos. Porque eles precisam esvaziar essa tensão com frequência. Eles precisam revelar o próprio íntimo. Eles precisam falar sobre a vida, sobre eles. O que eles não esvaziarem num período frequente, eles vão esvaziar no dia que isso acumular a ponto de explodir. E o nome disso é discussão. Quando haverá o esquema dos arrependimentos. Por que é que eu me casei com essa pessoa? Por que é que eu tive esses filhos? Mas aí não é a pessoa falando, é o estresse dela falando. Ela está gritando porque ela apenas reprimiu os sentimentos durante muito tempo. E é por isso que eu sou um grande inimigo do modo como hoje as coisas funcionam nas paróquias, porque as senhoras passam o dia na paróquia cuidando das flores lá do presbitério, né? Das samambaias que tem no presbitério, e o marido está lá sozinho. Não é obrigação dela fazer isso, ela tem que ficar em casa e fazer companhia para o esposo. O primeiro dever de Estado, a ordem da caridade começa com a própria família, com a própria casa, com o próprio matrimônio. Então são ilusões, né, na vida católica. Então é muito importante esse tempo de qualidade. É preciso esvaziar-se da tensão com frequência. E para isso, a pessoa mais adequada para me ajudar é o cônjuge. A quem se faz essa revelação, essa abertura de consciência. Agora, é claro que todo matrimônio terá, cedo ou tarde, alguma desavença, alguma discussão. Isso não é uma prova de que o matrimônio fracassou, porque muitas discussões são formas de crescimento pessoal, quando eles vão se acertar para entrar num equilíbrio, para entrar num acordo sobre várias coisas, acordo sobre rotina em casa, acordo sobre a organização da vida, enfim. Há muitas conversas que servem para o progresso do casal. Não é uma discussão muito negativa, mas é uma conversa boa, é uma crise boa, é uma crise que vai levá-los ao progresso. Mas de todo modo, muitas más discussões teriam sido evitadas se houvesse maior comunicação entre os cônjuges. Então não é que certos casamentos fracassam por outros problemas mais graves, simplesmente por falta de comunicação. Ou porque não sabem conversar, ou porque não conversam. Simplesmente não conversam. Então, essa conferência é uma oportunidade de ouro para os senhores entenderem justamente que um matrimônio bem-sucedido necessita de boa comunicação. Não é um luxo, não é uma questão de sentimentalismo barato.
Não é uma mera necessidade emocional da esposa. É uma questão de sobrevivência. Saber comunicar-se. Para evitar justamente uma série de problemas que virão do acúmulo de tensão, de coisas reprimidas, sentimentos reprimidos, né, que depois vão se transformar em discussões. Discussões negativas, com acusações, com arrependimentos. E quantos divórcios teriam sido evitados se houvesse boa comunicação entre os esposos?